Esta é a segunda parte da história dos irmãos Menendez. Basicamente, na primeira parte, os irmãos Menendez matam seus pais. Eric, de maneira estúpida, confessa tudo ao seu terapeuta, o Dr. Oziel, que então conta para sua amante, que eventualmente te conta às autoridades. As autoridades finalmente revistam a casa do Dr. Oziel e obtêm as fichas dos Menendez. Então eles prendem Lyle primeiro, enquanto ele está com seus amigos. Jerry Chalif, o advogado dos meninos, então aconselha Eric a abandonar o torneio de tênis e voltar para casa. Quando ele desembarca, o detetive Zer já está esperando para prendê-lo. Eric sente ânsia de vômito com o cheiro da cela, e Lyle reconhece sua voz. Eles choram enquanto seguram as mãos um do outro, pensando que agora é só eles contra todos. Lyle passa o tempo usando o telefone público, enquanto Eric se recusa a tomar banho ou comer a comida da prisão. Ele também tem medo de um prisioneiro que continua olhando para ele, mas logo mostram interesse um pelo outro e até tomam banho juntos quando os outros terminam. O advogado dos irmãos, Robert Shapiro, acha que a acusação já foi um desastre. Ele diz que os meninos parecem psicopatas que nem sorriram. Eles parecem ricos e mimados e desrespeitosos, então sua imagem pública já está afetada. Eric acha que o júri ficará do lado deles se ele revelar o que seus pais fizeram. Mas Lyle diz para ele não dizer nada. A família dos meninos está desapontada que o caso não está progredindo, então Shapiro diz para eles conseguirem outra pessoa para ajudá-los, ou os meninos serão condenados à morte. Os policiais encontram o plano de fuga que Lyle entregou a Eric, então transferem Lyle para um bloco de celas diferente. Depois de demitir Robert Shapiro, a família dos meninos entra em contato com Leslie Abramson, uma famosa advogada criminalista. Abramson acha que os meninos não merecem a pena de morte ou prisão perpétua, mas explica que só defenderá Eric e Lyle terá um advogado diferente. Eric chora quando conhece Abramson pela primeira vez, mas se recusa a revelar qualquer segredo sobre o passado da família, como mencionado na nota de Lyle. Eric não quer mais ver nenhum terapeuta por causa do que aconteceu com o Dr. Oziel, mas concorda em ver o psiquiatra forense Dr. William Veery, escolhido por Abramson para ele. Eric se desmancha e admite que ele e Lyle realmente mataram seus pais. No próximo encontro, Eric admite a Abramson que Lyle abusou sexualmente dele quando ele tinha 5 ou 6 anos. Ele achava que gostava no começo, mas depois não mais. Mas Eric diz que nunca culpou seu irmão, porque Lyle também foi abusado pelo pai. Eric confessa que os abusos por parte de Lyle só pararam porque Lyle disse ao pai para não fazer mais. Ele se lembra vividamente de quando parou, porque seu pai começou a fazer isso com ele depois. Eric chora enquanto Abramson o conforta. Ele acrescenta que costumava polvilhar canela no café de José para melhorar o sabor do suco. Então José começou a colocar suco de limão na comida de Eric para entorpecer suas papilas gustativas. Eric então admite que em algum momento pensou que faria qualquer coisa para que tudo parasse. Lyle admite ao seu advogado, Jill Lansing, que começaram a ver o Dr. Oziel após o caso de roubo, pelo qual Eric assumiu a culpa. Abramson menciona que Eric lhe contou sobre os abusos que estavam sofrendo. Mas Lyle fica bravo, pensando que estão tentando pintar uma imagem ruim de José Menendez. Lyle insiste que seu pai, era um bom homem e que o amava muito. Ele diz que José queria que ele fosse o número 1 em tudo, incluindo esportes, escola e garotas. Quando Lyle foi suspenso, José tentou mexer os pauzinhos para salvar a imagem e a educação do filho, escondendo o fato de que era uma suspensão de 1 ano. José fez de Lyle um trainee executivo na Live Entertainment. Ele se gabava das conquistas de Lyle, enquanto escondia o fato de que ele foi suspenso por plágio. Lyle também diz que seu pai o fez usar uma peruca quando começou a perder cabelo. Depois que foram pegos pelo roubo, José ficou furioso quando foi chamado para buscar os meninos. Ele teve que pagar os danos e as coisas que os irmãos roubaram. Ele estava tão bravo que disse que os dois estavam fora do testamento. José então escolheu Dr. Oziel para as sessões de terapia dos meninos. Ele lembrou ao terapeuta que se os meninos mencionassem qualquer coisa sobre a família, ele deveria ser notificado. Então, ele os enviou para ver o Dr. Oziel. Lyle diz que José começou a tocá-lo quando ele tinha 6 anos, e quando ele tinha 7, José o fez fazer coisas com a boca. Quando José começou a usar objetos nele, Lyle finalmente contou a um primo, que então contou a Kitty, mas Kitty não acreditou. Lyle chora ao admitir que foi quando ele começou a fazer isso com Eric. Quando Lyle completou 8 anos, ele diz que seu pai começou a tomar banho com ele, e foi quando realmente se aproveitou dele. Lyle diz que quando pediu ao pai para parar, José parou, mas então começou a fazer isso com Eric.
Lyle percebeu isso e abordou seu pai para falar com ele. Ele pediu ao pai para parar de fazer isso com Eric, mas José disse que Eric gostava de inventar coisas. Quando ficaram mais velhos, Lyle descobriu que José ainda estava fazendo isso com Eric. Quando encontrou coragem, Lyle confrontou José, dizendo-lhe para parar ou ele contaria a todos o que estava acontecendo na família a portas fechadas. Em vez de ficar com medo, José ficou orgulhoso de que Lyle estava agora defendendo algo em que acreditava. Ambos, Lyle e Eric, finalmente fizeram uma escolha por si mesmos. Lyle ficou nervoso e acreditou que seu pai iria matá-los. Então, um jornalista chamado Dominic Dunn cobre o julgamento dos meninos e a história. Abramson fica furiosa depois de ler o artigo porque acha que os meninos não terão um julgamento justo agora que o relatório afetou a opinião pública. Ela está brava que Dan nem pareceu ler os relatórios forenses e apenas fez um artigo baseado no que ele acreditava. Abramson se encontra com o melhor amigo de Lyle, Donovan, para saber mais. Donovan diz que Lyle estava muito bravo na época quando seu pai traiu sua mãe. Donovan também revela que Elle e Lyle compartilhavam segredos e, em um ponto, Lyle admitiu a ele que Elle e Eric estavam sendo abusados pelo pai. Abramson fica surpresa porque a confissão aconteceu 4 meses antes dos assassinatos. Então, Lyle admite que depois de confrontar seu pai, José confrontou Eric. Quando Eric descobriu que sua mãe sabia de tudo o que estava acontecendo, ele imediatamente contou a Lyle. Ambos acreditavam que estavam ficando sem tempo. Lyle diz que sua mãe adorava armas, e ele acreditava que ela até tinha uma pistola com silenciador. Eles estavam com medo do que poderia acontecer. Então ele e Eric compraram espingardas no dia seguinte. Tentaram evitar a viagem dirigindo a tarde toda, mas quando voltaram, seus pais ainda estavam esperando por eles dentro do carro. Eles acharam algo suspeito, então se sentaram juntos no iate, pensando que isso os ajudaria a sobreviver. Lyle então pediu desculpas a Eric pelo que fez com ele, e Eric disse que não era culpa dele. Após a viagem, os irmãos se recusaram a entrar no carro com seus pais. Eles só sentiram alívio quando viram que a coisa prateada na bolsa da mãe era um batom e não uma arma. O que vocês acham disso até agora? É uma história de partir o coração que me fez pausar a série um pouco para me certificar de que estava bem. Algo que você não deseja para nenhuma criança. Faltam apenas 3 episódios para cobrir. Devemos cobrir esses episódios? Inscreva-se para assistir mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like. Isso realmente ajuda o canal. Obrigado por assistir.